Graça e paz, meus irmãos, amém? Graças a Deus por estarmos aqui hoje, louvamos a Deus por essa semana, foi uma semana corrida para muitos aí. Eu comentava com o Esté que há dois sentimentos quando a gente trabalha para o Senhor, e aqui acredito que os adolescentes e jovens aqui da igreja, especialmente a André, Maria Eduarda, estão sentindo nesse momento, que é aquele sentimento de realização, de ter feito algo relevante, que influenciou a vida de muitas crianças, e ao mesmo tempo um alívio por ter acabado, né? Quando a gente está fazendo esses trabalhos, e normalmente a gente se sente assim. E louvamos a Deus pela vida dos adolescentes, dos jovens que trabalharam essa semana, pela vida de Gil aí, e Duda, dando suporte também, o pessoal da coordenação do DI, todo mundo que se envolveu, e mesmo quem não estava escalado, que chegou e ajudou, segurou um guarda-chuva, fez qualquer coisa aqui, que no primeiro dia caiu um dilúvio em Campina Grande no primeiro dia, que para a gente passar as crianças aqui do lado, a gente teve que fazer um túnel de guarda-chuva para poder as crianças entrarem e saírem. Mas louvado seja o Senhor por tudo. E porque nós passamos uma semana de escola bíblica de férias, eu digo nós porque a igreja do Senhor estava envolvida nesse projeto, a nossa igreja estava envolvida como um todo, não só o departamento infantil, mas jovens, adolescentes e alguns casais. Então, eu acredito que, meditando no que falaria hoje, eu pensei da gente falar do porquê é que a gente faz uma escola bíblica de férias, né? Tentar extrair da palavra de Deus algum tipo de orientação nesse sentido. Por que a gente trabalha com criança? Por que a gente ensina as crianças? E por que é importante que no momento de férias dela, a gente interrompa as férias dela, ou na verdade a gente ofereça como uma alternativa de férias, não somente brincar, mas aprender a palavra do Senhor e ser ensinada aqui no espírito de alegria, de gozo, de adoração, e com a bandinha aqui, fazendo as presepadas todas, e serem ensinadas a adorar ao Senhor, da relevância da palavra do Senhor. E para isso eu gostaria de convidar a igreja para nós lermos um texto lá de Deuteronômio. Deuteronômio, nós vamos ler, eu vou me referir a todo o capítulo 6 de Deuteronômio, mas nós vamos ler alguns versículos apenas. Nesse primeiro momento, não vamos ler todo o capítulo. Deuteronômio ele tem uma característica interessante, que Deuteronômio ele é o último discurso de Moisés, os últimos discursos de Moisés, antes do povo entrar na terra prometida. Vocês lembram que Moisés saiu com o povo do Egito, peregrinou 40 anos no deserto, teve todos aqueles problemas, o povo caía diante do Senhor e em rebeldia, e o Senhor ensinava o povo, e Moisés era esse interlocutor, esse líder, esse sacerdote, né, maior, que via o Senhor face a face e trazia a palavra para o povo. Mas, e ele, não vou falar aqui do caso lá da rocha, em que Moisés acaba também tentando ao Senhor e indo de encontro à palavra do Senhor, e por causa disso, Moisés, apesar de todo o seu serviço prestado de 40 anos ali de peregrinação, além de toda aquela querela com o faraó e com aquela grande nação que era o Egito, Moisés ele não entra na terra prometida, ele fica no monte, ele vê a terra, ele insiste com Deus. Eu disse, olha, você vai subir no monte, você vai ver a terra, mas você não vai entrar. E Moisés morre ali. E Deuteronômio, então, é esse último momento de Moisés com o povo, antes do povo cruzar o Jordão, agora sob a liderança de Josué, um pupilo de Moisés, que Moisés treina durante esse período. E Moisés, o Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa isso, repetição, é a repetição da lei, é a repetição dos mandamentos do Senhor, fechando então esse Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia, escritos pelo próprio Moisés. E a repetição aqui, e é isso que é ensinado
no texto que nós vamos ler, não é que a gente precise apenas repetir essa lei, não havia necessidade apenas de repetir por repetir. A gente não repete aqui a mensagem da palavra de Deus, o evangelho, domingo após domingo, EBF após EBF, aula após aula do departamento infantil ou da classe de adultos aqui. A gente não repete apenas por repetir, mas porque essa repetição, ela agrada ao Senhor, no sentido de que essa palavra repetida ela deve ser aplicada ao nosso coração. Nós devemos aprender com a repetição dessa palavra no nosso coração. Esse é o objetivo do texto, esse é o objetivo de Deuteronômio, é a obediência, a ter vida no Senhor pela obediência à palavra de Deus. Esse é o único caminho para que o povo pudesse permanecer gozando das bênçãos do Senhor, da presença de Deus, debaixo da bênção do Senhor, era obedecer a palavra do Senhor. E assim eles teriam vida, assim eles teriam gozo no Senhor. E vamos ler então o texto de Deuteronômio, para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Vamos ler do verso 4 até o verso 9, depois a gente vai dar um salto para o verso 20, tá bom? Verso 4 ao 9 e depois do verso 20 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Verso 20. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Que o Senhor aplique a leitura da sua palavra em nosso coração. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração? Santo e eterno Deus, nosso bendito e amado, poderoso e maravilhoso, supremo benfeitor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, por esses dias que estivemos aqui, Senhor, nesse lugar, adorando o teu nome, cantando louvores, ó Deus, com grande gozo e satisfação no Senhor, no serviço do teu reino, Senhor, na expectativa que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que ela falasse ao coração das crianças aqui, Senhor, que estiveram nesse lugar, mas não somente a elas, mas em cada um que esteve envolvido com o trabalho, que pudessem, ó Deus, fazer parte da história da redenção, pela sua própria história, Senhor, que está sendo contada. Em nome de Jesus, nós te louvamos por essa oportunidade preciosa que o Senhor concedeu a esse rebanho aqui, Senhor, essa igreja. Te pedimos a tua graça nesse momento em que nos debruçamos sobre tua palavra, Senhor.
que o Senhor possa fazer esse milagre, mais esse milagre tremendo de nós, pecadores, imperfeitos, ouvidos mortais, natureza, ó Deus, humana, perceber, entender e ser transformado pela palavra santa, justa, perfeita e poderosa do Deus vivo, que reina e é soberano sobre todas as coisas. Ó Deus, pedimos essa bênção sobre nós, sobre o teu povo que está aqui, sobre aqueles que estão em casa ou acompanhando em qualquer que seja o local através da internet. Senhor, fala conosco nessa noite. Pedimos a tua bênção sobre o teu povo também, ó Deus, não só dessa comunidade, mas aonde o teu evangelho está sendo proclamado nesta noite. Que neste dia, Senhor, haja amadurecimento da tua igreja, que haja fortalecimento da fé, que haja libertação de pecados, que haja perdão, que haja salvação pela graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Opera isso, Senhor, em toda a tua igreja, nos preparando para o dia glorioso e bendito em que nos encontraremos com o nosso Redentor. Maranata, a Ele seja a glória, a honra, o louvor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, então, esse texto que nós lemos aí dentro de Deuteronômio, amém, já estava acabando o primeiro, meu irmão. Esse texto que nós lemos faz parte, então, dessa repetição da lei, dos mandamentos, como eu estava explicando aqui a respeito do próprio sentido do livro de Deuteronômio. O texto que nós lemos, ele dá uma ideia de como é que Deus quer que o seu povo viva a espiritualidade, a sua vida devocional, a sua relação com Deus. A vida devocional, a gente já falou isso aqui em outras oportunidades, em reuniões de oração, em outros sermões, de que a vida com Deus, vida cristã, para se até a nossa realidade, ela não é uma vida para ser vivida de forma individual, não é uma coisa para ser vivida de forma a você e Deus, não, eu tenho a minha vida com Deus, eu e Deus. Não é uma corrida solo, não é uma corrida de 100 metros que você corre sozinho e chega no final, graças a Deus venci. A vida cristã é para ser vivida em comunidade, é para ser o devocional, vida com Deus é para ser desenvolvida com o corpo de Cristo, é para nós amadurecermos juntos. E esse texto ele mostra mais ou menos como é que o Senhor está falando para Moisés, que ele quer que o povo viva a partir da família, a partir do ensinamento às próximas gerações, como corpo, como povo, como um só povo ali que adora a Deus. Essa é a dinâmica comunitária que Deus espera do seu povo, e não uma preocupação individual de fé. Não, eu tenho a minha fé, eu vivo, e eu não preciso de ninguém, eu não preciso de igreja, vou viver a minha vida com Deus. Aparentemente, a partir da família, do ensinamento aos filhos e às próximas gerações, é que essa palavra ia ser trazida aos jovens, aos adolescentes, às crianças, e eles teriam contato com a história da ação de Deus no meio do seu povo, com a aliança de Deus no meio do seu povo, iam participar dessa história e fazer parte dela. Então, essa instrução dos pais para os filhos, a instrução para as crianças, fazia parte, era uma marca do povo de Israel. O ensinar às próximas gerações, os louvores, a adoração, é uma das razões de ser da igreja. Por que é que as crianças ficam aqui durante o louvor e, inclusive, elas vão voltar durante a ceia? Porque elas precisam participar desse momento de adoração. Elas precisam aprender com a convivência com os pais. E se tiver uma criança perto de você na hora do louvor, na hora da adoração, participe com ela, louve, faça ela escutar você louvando, adore a Deus junto a ela, para que ela possa aprender não só os jeitos, os trejeitos dos crentes louvarem a Deus, mas para que eles possam, com a vivência, experimentar um pouco dessa adoração enquanto igreja, para se cumprir esse grande objetivo que nós temos, e que foi falado hoje de manhã na escola dominical também, de Cristo ser formado em nós, de sermos aperfeiçoados no caráter de Cristo. Hoje pela manhã, o pastor Érico esteve falando sobre esse aperfeiçoamento, essa meta nossa de chegarmos à estatura da imagem de Cristo através do sofrimento, da provação, e assim sermos aperfeiçoados
também. Moisés, então, conclama, que chama as famílias de Israel à fé. E você, já pensando numa aplicação desse texto, você pode dizer assim, não, mas Theo, eu não conheço muito a Bíblia, eu não sei como fazer isso, como passar para os meus filhos o bastão da fé, como é que eu vou falar para eles, como é que eu vou ensinar eles, assim, do jeito que a gente leu aqui no texto, vai inculcar na mente deles. Eu não conheço muito a Bíblia. Mas eu quero dizer a vocês que, de qualquer forma, nós treinamos os nossos filhos. A realidade é porque nós treinamos muito mal as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Nós achamos que precisa de algum tipo de treinamento formal, né? Então, de repente, você casou e está esperando o pastor fazer aqui um curso de 5 passos para você discipular os seus filhos, para você aprender a educá-los e ensiná-los no caminho do Senhor. E a gente gosta muito dessas coisas, né? 5 passos, até o tema da IBF foi uma receitinha, né? Dos ingredientes e tal. A gente é muito afeto a isso, gosta muito desse tipo de coisa, mas eu quero dizer que, pelo próprio modelo do discipulado de Jesus, ele escolheu aqueles menos capacitados para fazer a maior obra de todas, que era de estabelecer a sua igreja. Chamou galileus e letrados, chamou cobradores de impostos com péssima reputação, chamou aqueles a quem ele de fato confiou a obra, eram pessoas que não tinham esse certificado de apóstolos. E de modo que, pais, não se enganem, nós influenciamos os nossos filhos, nós treinamos os nossos filhos, mesmo sem a gente querer. Tem uma campanha publicitária que a gente usa muito em educação para o trânsito, lá no meu trabalho, e que é uma campanha internacional, não é brasileira, e ela diz assim, crianças veem, crianças fazem. Não sei se vocês já viram, se vocês tiverem curiosidade de ver depois na internet, ele tem sempre uma imagem de um adulto, aí tem um adulto fumando, subindo na escada rolante, e tem uma criança com um cigarro no dedo, subindo do lado dele. Aí tem um adulto jogando lixo no chão, e a criança, logo atrás dele, joga o lixo também no chão. E aí tem um homem gritando com a mulher, brigando, e ao mesmo tempo que ele grita, tem uma criança do lado dele, gritando e tentando socar ali, que seria provavelmente a sua mãe. E no final a campanha, não há palavras na campanha, a não ser esses gritos, e no final aparece essa mensagem: crianças veem, crianças fazem. E o fato é que nós acabamos treinando nossos filhos, querendo ou não, nós ensinamos eles, nós somos exemplo para os jovens dessa igreja, para os adolescentes e para as crianças da igreja. Então, indiscutível que você vai acabar treinando seu filho, treinando de alguma forma. O fato é que, como a gente muitas vezes não se atenta para isso, a gente acaba treinando muito mal na fé. E durante a EBF, então, as crianças aqui ouviram sobre ingredientes, né? Tinha um chefe, tinha aqui a encenação muito legal, e haviam alguns ingredientes dentro do plano do grande chefe. Tinha alguns ingredientes que eram necessários que essas crianças tivessem conhecimento e fossem treinadas, e eram gratidão, obediência, confiança, fé em Jesus. Muito bem. E aí eu quis me meter, mesmo sem a permissão da coordenação da EBF, eu quis me meter nesse tema para ensinar através da palavra de Deus como era necessário que nós ensinássemos isso às crianças, e por que nós devemos ensinar isso, e como nós precisamos treinar as crianças nesses ingredientes. É hora então do restante da igreja, os irmãos que estão aqui nessa noite, os que estão nos acompanhando através das redes sociais, ouvir um pouco sobre esses ingredientes, essas verdades espirituais. E se eu fosse, então, falar sobre elas, sobre esses ingredientes dessa EBF, eu falaria mais ou menos assim. Primeiro, nós lemos no texto aqui sobre o texto. Moisés tem acabado de repetir os 10 mandamentos para o povo,
E então ele está dando algumas outras orientações, mas também que se refere a esses 10 mandamentos. Então ele começa dizendo no primeiro versículo aí do capítulo 6, estes, pois, se você virar a página aí, não sei se está na mesma página da sua Bíblia, no capítulo 5 tem exatamente essa repetição dos 10 mandamentos, e ele termina dizendo assim, andareis, versículo 33 do capítulo 5, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Esse era o objetivo dos mandamentos para o povo, eles terem comunhão com Deus, experimentar do melhor da terra, que não é necessariamente dos bens que a terra produziu, mas da presença de Deus naquela terra que eles passavam a possuir. E então Moisés continua, ele diz, estes, pois, são os mandamentos e estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passas para a possuir. Versículo 2, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Ele continua, versículo 3, ouve, pois, Israel, e atentem os cumprires, para que bem te suceda. No versículo 4, é o versículo que Jesus usa para quando ele é interrogado sobre qual é o principal dos mandamentos. E nós lemos, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Temor e amor ao Senhor levam à obediência e à bênção de Deus. Esse é um primeiro ingrediente. Obediência. Temor e amor ao Senhor levam à obediência e bênção. Veja que há uma relação aqui muito grande, muito forte entre amar e obedecer. De modo que você fica se perguntando, ora, ele está mandando você obedecer. Veja só, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então nós obedecemos quando amamos ao Senhor. E de igual modo, nós amamos quando nós obedecemos. Nós demonstramos que amamos quando obedecemos. E eu não sei lhe dizer onde é que começa uma virtude, onde é que começa e onde termina uma disciplina da obediência e do amor, mas eles estão intimamente relacionados. Você obedece porque você ama, e você ama em obediência ao mandamento de Deus. Então, o amor, diferentemente de tudo que você já ouviu sobre o amor nesse mundo, e tudo que você ouve nos filmes, tudo que você vê, o amor, ele tem um aspecto de mandamento, um aspecto relacionado à obediência. E quando nós amamos com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, nós obedecemos então, nós agradamos a Deus obedecendo a sua palavra. Amar a Deus acima de tudo, como a gente lê aqui nesse texto, como o Senhor está mandando através de Moisés, é amar com toda sinceridade, amar sem reservas. Esse é o desejo e o mandamento do Senhor. É por isso que é tão importante que nós vejamos os nossos jovens e os adolescentes aqui trabalhando na obra do Senhor, cantando, dançando, ensinando as crianças. Porque eles estão agradando o coração do Pai, eles estão obedecendo o mandamento de Deus, e ao mesmo tempo fazendo com gozo, alegria, sorriso e toda aquela animação, demonstram que amam aquilo que estão fazendo com amor, não apenas por uma obediência mecânica. Infelizmente, até para essa tarefa, até para amar e obedecer, nós precisamos da capacitação de Deus. Um reformador chamado Melanchthon, contemporâneo de Lutero, pouco depois de Lutero, ele diz, ninguém teme a Deus como deveria, e ninguém tem amor tão ardente quanto deveria. Até para nós amarmos e obedecermos a Deus, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos capacite.
até para fazer a obra do ensino das crianças, para fazer a obra da pregação da palavra de Deus, a quem quer que seja, para fazer a obra de ensino na sua casa, nós precisamos da capacitação do alto, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos capacite, que Ele nos encha de amor, que Ele nos ajude na nossa falta de fé a obedecermos a sua palavra. Então a obediência era um dos ingredientes aqui da EBF, da receita aqui da EBF, era um dos ingredientes ensinados na EBF, e por isso era tão importante que nós falássemos às crianças, nas suas férias, de que elas precisavam obedecer a Deus. Obediência e amor a Deus são duas verdades, então, que andam juntas nas Escrituras, de modo que uma aplicação direta aqui é que nós não podemos ter a obediência mecânica, aquela obediência que a gente via dos fariseus, quando Jesus esteve por aqui ensinando, aquela obediência acerca de rituais, de cerimônias e de observação de dietas e de alguns ritos, sem o amor, ele era puro legalismo e foi extremamente condenado pelo próprio Jesus, a forma como esses fariseus viviam, a ponto de chamá-los de sepulcros caiados. Tão bonito por fora, né? A obediência. Tudo branquinho, mas por dentro cheio de imundícia. E por outro lado, amor sem obediência é hipocrisia. Dizer que ama a Deus, não, mas eu amo a Deus, e manifestando uma falsa espiritualidade sem estar apegado à palavra, um amor que não está enraizado àquilo que a palavra de Deus nos ensina, não é amor verdadeiro, não é amor que agrade a Deus. Então, temor e amor ao Senhor levam à obediência e levam à bênção de Deus. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando, e é isso que Ele quer que nós ensinemos às crianças, ensinemos às outras gerações, aprendamos, obviamente, e ensinemos às outras gerações. Segundo ingrediente, repetição e comunicação das verdades de Deus. Não vou dizer agora qual é o ingrediente do chefe aqui da EBF, não, mas vocês vão descobrir. Repetição e comunicação das verdades de Deus. Veja, os versículos 6 a 9, Moisés, a palavra do Senhor aqui através de Moisés está dizendo exatamente que ele deve falar esta palavra, repetir, inculcar aos filhos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como um sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos. Escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Essas palavras que ele está falando aqui, possivelmente ele está se referindo aos 10 mandamentos, que era conhecido como as 10 palavras, né? Os mandamentos que ele escreveu imediatamente antes. Ele fala de inculcar. A palavra inculcar aqui no hebraico é shanam, é a mesma palavra para amolar. E você, eu não sei se o pessoal, hoje em dia eu acho que ninguém amola mais faca não, né? Em casa, amola ainda, Simone? Pois é, aí, lá em casa tem uma pedra, só que a amola em casa sou eu sou o amolador de faca lá em casa. Não sou essas coisas todas de amolador não, mas você pega a pedra, e pega a faca, a lâmina, e o que é que você faz para molar? Você repete o movimento 2, 3, 10, 15 vezes, você vai ali friccionando a lâmina junto à pedra, e o que acontece com a lâmina? Ela vai se desgastando e vai criando, vai afiando, né, a extremidade, a borda da lâmina. E essa que é a palavra que está sendo usada aqui. É o shanam, é a repetição, o afiar da lâmina. E ele está dizendo que a gente tem que repetir e tem que afiar a palavra de Deus na cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, da sua casa. Você insiste, você repete. E o evangelho é isso mesmo. Eu estava ouvindo uns sermões acerca da missão da igreja. Agora, em agosto, a gente está completando aniversário da igreja presbiteriana. O missionário Simonton chegou no Brasil em agosto, né, e a gente faz o aniversário da igreja presbiteriana em agosto. E eu estava ouvindo algumas mensagens a respeito da missão da igreja e falando que Jesus deixou isso claro para a gente, que nós não precisamos inventar a mensagem é muito simples, a mensagem do evangelho.
né? Arrependa-se, creia no Evangelho. Ele quer que a gente pregue essa mensagem, que a gente insista pregando essa mensagem. E aqui é o que nós devemos fazer com os nossos filhos. E é o que nós estamos fazendo aqui na EBF. Era pregando a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra de Deus. Nós devemos, então, ensinar com frequência a palavra de Deus aos nossos filhos. E aqui ele fala de cada momento tão ordinário do dia, quando estiver assentado, quando estiver andando, ao deitar-se, ao levantar-se. A gente deve aproveitar cada oportunidade, cada momento, para a gente falar acerca da palavra de Deus, para falar acerca do que Deus fez com o seu povo. Deus fez o seu projeto maravilhoso de salvação, de redenção, desde a criação com Adão e Eva, até a redenção em Cristo Jesus e a eternidade. Nós temos que aproveitar cada instante que tivermos para falar a respeito disso, do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, derramando seu sangue, pagando o preço dos nossos pecados. Por mais ordinário que pareça o momento, o evento é na mesa, na hora de comer, é na hora de deitar, é na hora de levantar, é quando estiver no caminho para a escola, é quando estiver indo para o trabalho, é nas férias, quando tiver 3 dias, 4 aqui na igreja de EBF, é um momento oportuno para nós falarmos a respeito do Senhor. E por isso é que EBF era importante que nós falássemos aqui não só de obediência, mas também de confiança no Senhor. As férias não é o momento de esquecermos de Deus, porque às vezes a gente faz isso, né, nas férias. Eita, eu vou entrar de férias. A gente entra de férias também de Deus, né? Você tira férias, você diz, ai, pronto, vou passar esse mês, estou de férias, não vou nem para a igreja, não quero saber de Bíblia, não, eu quero relaxar, né? Espero que não, meus irmãos. As férias é um excelente momento para você falar sobre Jesus, para você falar sobre a palavra do Senhor, como a EBF foi aqui para nós esses dias. Devemos ensinar para que a palavra de Deus sirva de ferramenta para a vida daqueles que a ouvem, e não apenas para ostentá-la como alguns judeus faziam. Lembra que Jesus falou que os fariseus ali alargavam os seus filactérios, e os filactérios é exatamente esses adereços na roupa em que eles penduravam a palavra de Deus, e aqui eles pegavam esse texto literalmente e penduravam umas plaquinhas com alguns mandamentos escritos e pendurava na mão, botava pendurado na testa, né, escrevia nas portas da casa muitas vezes. E o fato é que o ensino sagrado, entendo que o princípio não é que a gente precisa andar com a Bíblia o tempo todo debaixo do braço, é bom que esteja no coração e na mente, é bom que nós aprendamos essa palavra, é bom que tudo que nós façamos passe pelo filtro da palavra de Deus. Nas nossas obras, o que nós formos fazer, aonde nós formos andar, todos os nossos pensamentos, as palavras que nós formos proferir, que passem pelo crivo da palavra de Deus. E por isso ela deve ser inculcada, e deve ser repetida, e deve estar como frontal dos nossos olhos, e deve estar nas nossas mãos, nesse sentido. É para exercitar-se na palavra em tudo o que formos fazer, negócios, estudo, relacionamento com os amigos, ou com o namorado, com o marido, com o filho, para onde se dirigir o meu olhar, a minha realização, lembrar da palavra de Deus, se equipar da palavra de Deus. Isso significa confiar em que Deus tem o melhor para a minha vida, que Deus tenha a vontade dele, deve ser realizada, cumprida em mim. E por isso é importante nós ensinarmos sobre confiança para as crianças na EBF. Mais esse ingrediente. Escrever nos umbrais da casa, nas portas da casa. Aí os judeus, eles tinham um negocinho, um recipiente de vidro chamado mezuzá. E nesse mezuzá eles botavam um pouco da palavra de Deus e deixavam pendurado nas portas e nas janelas. Eu sei que tem gente que gosta de botar, né, um versículo pregado na porta e tal de casa, é legal isso, mas mais importante do que pregar um versículo na porta, meus irmãos, é que nessa correria cotidiana das nossas casas,
de arrumar as coisas, de fazer comida, de arrumar menino, de ir para a escola, e de ajeitar a programação, e de fazer isso, de pagar a conta, que nesse cotidiano do dia a dia, nos umbrais da nossa casa, nas portas da nossa casa, nós tenhamos a palavra de Deus como o nosso referencial, como o nosso norte. A palavra de Deus não pode ficar só do lado de fora da nossa casa, aqui na igreja. É tão bom, é BF, a gente cantou aqui, louvou, a gente estou com os meninos, veio no culto no domingo, foi massa de manhã e tal, o pastor Érico pregou, veio de noite. Aí quando chega na segunda-feira, aí começa a vida normal. Vamos lá, o nosso cotidiano, em casa, no trabalho. É para lembrar, é para inculcar, é para escrever, é para estar conosco a palavra de Deus o tempo todo, o nosso referencial, o nosso filtro, os nossos óculos serem a palavra de Deus. E é nesse sentido que o Senhor está, através de Moisés, ensinando ao povo que ele deve inculcar seus filhos, falar sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, atá-las como um sinal na mão, ser por frontal nos olhos, escrever nos umbrais da casa e nas portas. Então, eu acho que foi importante nós acrescentarmos esse ingrediente também na EBF, da obediência e da confiança. Um terceiro ingrediente, e aqui há um alerta. Os versículos 10 até o versículo 19, o Senhor faz um alerta para o seu povo. Tendo falado a respeito, tendo deixado os mandamentos com o seu povo, tendo dito que eles têm que guardar esse mandamento, ele faz um alerta. Ele diz: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casa que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, a palavra do Senhor está ensinando aqui um outro ingrediente que foi falado na EBF, que é gratidão. É muito fácil nós esquecermos daquilo que o Senhor fez na nossa vida, especialmente quando passamos por provação, especialmente quando estamos passando por sofrimento. A gente, no momento, a gente cantou aqui, não olha as circunstâncias, não olho, eu sinto uma paz porque eu não olho para as circunstâncias, eu olho o seu amor. Mas, de fato, quando nós passamos pela provação, quando passamos pela necessidade, quando passamos pela dor, a nossa tendência, a grande tentação nossa é de nós esquecermos tudo o que Deus fez e nos concentrarmos ali no problema, nos concentrarmos ali no sofrimento. Ou, de outro modo, quando não estamos passando por dor nem sofrimento, quando Deus nos dá abundância, que são os dois lados da tentação. Um lado quando há privação, o outro lado quando há abundância. Aqui o Senhor está alertando o povo para essa questão. Está passando tudo bem, não está passando provação, não está passando necessidade, se esquecer de que é o Senhor que sustenta, é o Senhor que dá a bênção, é o Senhor que concede a providência, é o Senhor que é o Senhor da história, que conduziu até esse momento. Esquecermos-nos do Senhor é então um sinal de ingratidão. Nós lembramos por algum tempo, mas depois deixamos Ele de lado e queremos conduzir as nossas vidas de acordo com os nossos interesses, aquilo que a gente acha que é melhor para a gente, e nos afastamos dele. Ou simplesmente queremos que ele avalize os nossos projetos, e às vezes a gente ora assim para o Senhor, né? Senhor, eu tenho isso aqui, Senhor, abençoa esse projeto, Senhor, abençoa. E quer que o Senhor simplesmente ele seja o aval, a garantia de que vai dar certo. Mas o Senhor, ele não se contenta, não se compraz com esse lugar de avalista. Ele tem que ser o senhor do projeto, ele tem que ser o dono da história. Ele é quem escreve a história. Ele é que é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós somos um povo com memória. E por isso nós nos reunimos para relembrar os feitos de Deus e renovar a gratidão a Deus.
Boas lembranças enchem o coração de alegria e gratidão. E um ponto a mais aqui para nós nos congregarmos. Nada contra os irmãos que não puderam vir hoje, estão pelo canal do YouTube. Se não se inscreveram ainda, se inscreva no canal. Mas, dê um like. Mas igreja se vive na comunhão dos irmãos, é ouvindo aqui os testemunhos, é sabendo do sofrimento do outro que está passando, é orando uns pelos outros, é estando junto, é trabalhando junto na EBF, ficando rouco, gritando, pororó, pororó, pororó. É assim que a gente vive igreja. É encenando a peça, viu, Silas? E parabéns aí, precisa melhorar muito, mas parabéns. Brincadeira, brincadeira. É assim que a gente vive igreja, na comunhão dos irmãos, é junto. Nós temos história, eu vou falar mais um pouco sobre isso adiante, mas aqui o que Deus está alertando o povo é para não se esquecer da sua história, não se esquecer da história que eles passaram. Saíram do Egito, braço forte, mão estendida do Senhor, livrou o povo da escravidão de uma nação poderosíssima. Mas podia ser que lá na frente eles esquecessem de tudo isso. E é por isso que nós congregamos, é por isso que nós repetimos a história, é por isso que nós estamos aqui. Mais uma vez, importância de congregarmos como um povo com história. Aqui nós lembramos o que Deus tem feito na história pelo seu povo. Somos levados a meditar e lembrar o que Ele fez e faz por nós. Somos impulsionados a diminuirmos o nosso ego, o nosso eu, na convivência e na comunhão dos irmãos, e lembrarmos que Ele é o grande eu sou. Não se trata de mim, mas eu tenho uns projetos, eu estou passando por isso. Não se trata de mim, se trata do grande eu sou. E nós vivemos aqui para servi-lo, nós vivemos aqui para adorá-lo. Não é a nossa história que é o centro da existência, é a história da redenção em Cristo Jesus. É a história escrita pelo nosso Deus. Por isso, nós precisamos lembrar da gratidão. E por fim, o quarto ingrediente, além de obediência, confiança e gratidão, nós temos e esse fechou com chave de ouro, tenho que reconhecer. A graça redentora que nos impulsiona a treinar os outros, a treinar as crianças, a treinar os nossos filhos, a treinar os jovens, os adolescentes. Os versos 20 a 25 que nós lemos no final do texto, no final desse momento, diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. Eu sei que essa pergunta aqui, o pastor Heber Campos disse que essa pergunta é a pergunta preparada, que normalmente a gente não escuta os filhos perguntar isso, né? O que são esses estatutos, o que são esses mandamentos? É uma pergunta que para a gente pode parecer um pouco forçação de barra. Se é, então, se seu filho não faz essa pergunta, se a gente não escuta os adolescentes perguntando isso à igreja, então a gente tem que preparar os momentos, a gente tem que fazer EBF, a gente tem que fazer escola dominical, a gente tem que fazer um momento para que instigá-los a perguntar. Mas para que isso de palavra de Deus? Para que esse negócio, história da redenção, povo de Israel? Para que isso? Para que essa coisa de mandamento, de testemunho, de juízo do Senhor? E aqui há duas situações muito interessantes aqui na resposta. É que ele não responde diretamente. Ele não diz, não, isso é a lei de Deus. Ele falou a respeito de que havia que inculcar os filhos e tal, mas quando os filhos perguntam, e o que são esses testemunhos? O que são esses mandamentos? Ele não diz, isso é um mandamento do Senhor, Deus. Ele conta uma história. Ele começa a contar a história. Dirás a teu filho,
éramos servos de Faraó. Ele começa a contar uma história para responder a pergunta. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a recontar a história da redenção. Às vezes a gente quer inventar muita coisa na igreja, a gente quer fazer muita atividade, muita pirotecnia, gospel, para poder falar de Deus. Nós precisamos só recontar a história da redenção para os nossos filhos. Nós precisamos contar para os nossos filhos a respeito da salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos contar a história desde Adão e Eva, o pecado, como o povo foi rebelde, como Jesus veio ao mundo, como ele foi crucificado pelos meus pecados, pelos pecados dele. Nós precisamos contar e recontar a história da redenção. Nós somos um povo com história. Nós somos um povo com história. Quando os filhos perguntarem isso, a orientação de Deus aqui não era para ele falar o que era a lei e o mandamento, era para ele recontar a história do povo. A Bíblia, na verdade, é, acima de tudo, uma história. Às vezes, eu sei que a gente tem a impressão, quando a gente vem para a igreja, de que nós estamos aqui ouvindo várias histórias diferentes. Um domingo a gente vem ouvir falar sobre Tiago, no outro domingo a gente vem falar sobre Eliseu, aí o outro domingo a gente vem falar sobre a igreja de Corinto, e parece que são várias histórias desconexas, várias histórias diferentes. Mas não é sobre várias histórias diferentes que esse livro trata. Ele trata de uma única história. E não é só a história dos outros, não é só a história da igreja de Corinto, não é só da igreja de Éfeso, não é só a história do povo de Israel há milhares de anos atrás, é a nossa história. Nós ensinamos as crianças da igreja na EBF, nós ensinamos os adolescentes, nós ensinamos aqui e devemos ensinar em casa as nossas crianças, porque esse livro é a história da vida deles. Esse livro é a nossa história. A história de como o Senhor nos amou, de como o Senhor nos amou antes da fundação do mundo e nos escolheu nele, para em amor sermos conforme a imagem dele. Como ele nos restaurou de uma vida de pecado, de desobediência, para uma vida aos pés dele, pela cruz do Calvário e pelo sangue precioso vertido naquela cruz. É o mesmo povo, é a mesma redenção, é a mesma história. É por isso que na EBF nós precisamos contar para ele. Ele não pode passar as férias sem ouvir isso, não. Ele tem que ouvir que a história da redenção dele está aqui. Que a história da redenção do pai dele, da mãe dele, do pastor da igreja dele, dos irmãos que ele vê na igreja, está aqui neste livro. A história da Bíblia é a história da nossa salvação. Então conte e reconte cada trecho da história. Cada trecho apontando na Bíblia a salvação que há, o desejo do Senhor de salvar o seu povo, o desejo do Senhor de salvar a vida dele, o desejo do Senhor de salvar a sua vida. Conte e reconte a história da Bíblia, passando pela sua redenção. Nós somos péssimos nisso, contar o nosso testemunho. Veja, ele fala: éramos servos de Faraó, porém o Senhor lá nos tirou com poderosa mão, aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. É nossa história, a nossa redenção. Conte a seu filho sobre como Jesus alcançou sua vida. Compartilhe com ele como ele salvou você do pecado, de um destino de perdição, de uma eternidade sem esperança, e agora você vive por ele, por meio dele, para ele, você vive para glorificá-lo. Devemos contar como nós somos redimidos, porque é nossa história também que devemos contar, é a história da nossa salvação. Eles precisam aprender, eles precisam ouvir sobre a redenção. A nossa experiência só é genuína se ela é coerente com a história da redenção. Também não é para contar experiências pessoais que teve com Deus, é contar a história de acordo com a palavra do Senhor. Nós queremos crianças
E é por isso que nós fazemos EBF. Talvez se você tenha trabalhado na EBF, nem tenha pensado nisso. Mas nós queremos mais do que criança bem comportada. Criança bem comportada é bom, né? Não? É bom, escuta a historinha, não dá trabalho na hora do lanche. Mas nós não queremos só criança bem comportada. Vou dizer assim, né? Que eu vou dizer, não, nós não queremos criança bem comportada. Queremos. Nós queremos crianças como parte da história da redenção. É por isso que a gente vai continuar fazendo EBF. Nós queremos crianças fazendo parte da redenção. Nós queremos adolescentes que façam parte da história da redenção. Nós queremos jovens que sejam parte dessa história. Nós queremos mulheres, casais que sejam parte da história da redenção. E é por isso que nós nos reunimos aqui. E outra lição é que a resposta da pergunta sobre a lei, sobre o mandamento, o que é que são esses estatutos? O que é essa lei? A resposta é sobre salvação. Não é sobre a lei em si, mas é sobre a salvação. O mandamento, diz o apóstolo Paulo, que a lei nos mostra como nós somos pecadores, porque a nossa resposta à lei é rebeldia, é pecado. Quando a gente olha os 10 mandamentos, a gente tenta cumprir ele, os mandamentos, olhando para ele, e quando a gente ensina a criança, olha, é assim, não matarás, não furtarás, não vai usar o nome do Senhor teu Deus em vão, não vai adorar outros deuses. A nossa resposta a esses mandamentos é rebeldia, é pecado, é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Mas, ao mesmo tempo, a lei aponta para a graça e para a salvação. Ela diz, olha, só através de Cristo, só através daquele que cumpriu cabalmente toda a lei, só aquele que pagou o preço dos nossos pecados na cruz, é que nós podemos agradar a Deus. Através da obra dele, agora, a graça aponta para a lei. Através dele, nós vivemos para obedecer ao nosso Deus. Nós precisamos, então, falar às crianças sobre a necessidade da graça pela nossa incapacidade de cumprir a lei. E daí a culminância da EBF, o último dia, foi fé em Jesus. A graça nos reorienta ao cumprimento da lei. Os mandamentos apontam para a necessidade da graça e a graça nos traz de volta aos mandamentos. Não, em Cristo Jesus você obedece, em Cristo Jesus você pode sim agradar a Deus cumprindo esses mandamentos. A história da redenção é contada para que ela seja o fundamento da obediência. Não é obedecer por obedecer, para agradar os pais, para agradar os tios da igreja, é obedecer por causa de Jesus, é obedecer por causa da cruz, é obedecer por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Ele é o nosso Deus, Ele nos comprou, somos dele, Ele nos salvou primeiro, por isso somos obedientes, gratos e temos confiança nele. Nos deleitamos no Senhor à medida que vivemos para ele. Versículo 24 e 25 dizem: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Temor do Senhor e o nosso bem. Mais uma vez aqui, temor e deleite, obediência e amor. O reverendo Piper, ele fala muito a respeito dessa coisa de ter prazer no Senhor, quanto isso demonstra que nós amamos, que nós revelamos o quanto amamos o Senhor, quanto mais nos deleitamos nele, quanto mais prazer temos em obedecê-lo. E não é por menos que a nossa primeira pergunta do catecismo de Westminster é: qual o fim principal de todo homem? Agradar a Deus e gozá-lo perpetuamente. Para terminar, meus irmãos, a EBF, então, é uma ótima oportunidade para a igreja, para exercitar a fé e a obediência. A igreja precisa lembrar que não existe amor sem obediência. Colocar a palavra de Deus como referencial para tudo que formos fazer. E isso é confiar na vontade de Deus para a nossa vida. Confiar na vontade de Deus para tudo que formos fazer, porque Ele é soberano e governa sobre tudo
e sobre todos. Nós nos reunimos como igreja para movermos os nossos corações em gratidão, lembrando o que Deus fez e faz por nós. E tudo isso faz sentido pela graça do Senhor, que nos faz crer em Cristo como nosso Salvador. Sabe o que acontece, meus irmãos? Às vezes, mesmo tendo trabalhado na EBF, mesmo ouvindo sermões após sermões, domingo após domingo, envolvido de alguma forma em ministério, a fé nos parece pesada. E se a fé parece pesada a você, meu irmão, lembre, talvez tenhamos perdido de vista a redenção. A redenção em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nos faz explodir em obediência, em gratidão, em confiança a Ele. Nós precisamos de homens e mulheres que ensinam os filhos a palavra, mas que também se deleitam nesse papel, que têm prazer em fazer a vontade de Deus. E nisso a gente precisa aprender um pouco com os jovens e os adolescentes. Eles estavam aqui numa euforia, meu amigo, nesses dias, um pula-pula, coreografia e dança e peça e não sei o que, e tarefinha. Nós precisamos aprender, nós precisamos retomar isso, nós precisamos ensinar isso também aos nossos filhos. E essa referência, eles saem daqui da EBF maravilhados, cantando as músicas, porque está vendo aquela turma animada, apaixonada por aquilo que estão fazendo. Ele sai comentando aquilo que... Eu conversava com o irmão Júnior, pai de Milena e Mateus, no final, depois do culto hoje. E ele dizendo que se lembra do que ensinaram para ele no EBF quando ele tinha 6 anos de idade. Eu tive o EBF 5, eu tinha 5, 6 anos de idade e me ensinaram assim, assado. Veja que oportunidade maravilhosa nós temos enquanto igreja, e nós precisamos aprender a nos deleitar no Senhor, fazer isso cada vez mais, com prazer, com alegria no Senhor. Nós temos ensinado os filhos a limpar o que sujou, a arrumar a cama. Nós temos ensinado matemática, português, mais de um idioma, alguns música, outros estão ensinando os filhos a ser médico, mas nós temos faltado com o ensino da palavra do Senhor. Nós temos faltado com o ensino da história da redenção. Nós temos esquecido de incluir ele nessa história. Precisamos mostrar a eles que essa história é a nossa história. E que a história dos pais deles é a história deles. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela bênção da comunhão dos irmãos. Te agradecemos, Senhor, pela bênção do teu Santo Espírito e pela compaixão revelada, Senhor, de forma extraordinária na cruz do Calvário, em ter Cristo morrido por nós, quando éramos inimigos dele, Senhor. Éramos inimigos do Senhor. E na escravidão do pecado, o Senhor nos amou. E com laços de amor, o Senhor nos resgatou, derramando sangue precioso na cruz, pagando o preço dos nossos pecados. A culpa que estava sobre nós, o Senhor tomou sobre si. Nós te louvamos por fazermos parte dessa história, a história desse livro sagrado, a história da redenção da humanidade. E te pedimos perdão, Senhor, agora que nós nos aproximamos da mesa do Senhor. Momento que o Senhor nos ordenou que observássemos e que lembrássemos e que repetíssemos também um gesto tão simples de comer pão e tomar o fruto da videira. Ó Deus, que o Senhor perdoe os pecados dos pais aqui, Senhor, dessa igreja. Perdoa-nos, Senhor, porque temos nos preocupado com tantas coisas, Senhor, na formação dos nossos filhos. E temos esquecido de inculcar a Tua verdade, a Tua palavra, a Tua lei e a redenção que há em Cristo Jesus, pelo testemunho da Tua palavra e pelo nosso testemunho para a vida deles, Senhor.
Tem compaixão de nós, tem compaixão desse povo, Senhor, da tua igreja. Nos prepara para esse momento, Senhor, como um corpo, porque estamos aqui porque somos parte dessa história, somos parte da história da redenção. Pedimos que o Senhor derrame a tua graça sobre nós e nos ajude na nossa falta de fé, na nossa timidez e na nossa estupidez, Senhor, a ensinarmos os nossos filhos, a sermos exemplo para os nossos adolescentes, a caminharmos lado a lado com os nossos jovens, ensinando, Senhor, a tua palavra, a obediência pela fé e amor em Cristo Jesus, o nosso Salvador, único, suficiente e redentor. Para a honra e glória do teu nome, Senhor, é assim que nós te oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém.